Muito bem, vamos lá. Vamos começar o nosso treinamento de liderança. Primeiro, boa noite a todos, bem-vindo, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero poder contar um pouquinho com a minha experiência de presidente, né, e de membro do BNI já há algum tempo, para ajudar vocês a serem excelentes presidentes para as equipes de vocês. Quando a gente tem ali, né, um excelente presidente, a gente tem um excelente líder, alguém que leva realmente a equipe para poder, né, se desenvolver e crescer. Então, é importante que a gente bata um papo bem legal aqui, tire algumas dúvidas. Eu vou fazer, vai ter uma parte ali mais de soft skill, depois a gente vai falar um pouquinho sobre relatório. Então, é importante que, né, vocês que vão ser presidentes, tá, questionem, perguntem aqui um pouquinho para a gente, para mim, né, principalmente, ou para outros presidentes, outros membros que já foram presidentes e estão voltando a ser presidentes das equipes, que se tiver alguém aqui depois, né, aproveita e fala aí para a gente trocar uma ideia mesmo, tá? E o timekeeper, põe o timekeeper. Ah, gente, vocês não sabem como é que o timekeeper é importante para o bom andamento da reunião. Ele é o parceirão do presidente. Então, muitas vezes o cara fala assim: ah, tô cansado, não quero fazer nada, me coloca como timekeeper. Gente, timekeeper é uma função extremamente importante. Ele vai trabalhar pontualmente, né, ali na hora da reunião mesmo, mas ele precisa trabalhar ali para ajudar o presidente a tocar a reunião e ela tem para ela poder começar e finalizar na data e no horário que precisa ser feito, certo? Bom, então vamos lá. Então, dar as minhas boas-vindas aos presidentes e aos timekeepers da nossa regional Centro-Oeste, que estão aqui participando hoje, tá? Obviamente vou passar alguns recadinhos. Por favor, mantenham a câmera de vocês ligada. É importante que vocês demonstrem para os seus parceiros de negócio que vocês estão aqui, que nem eu, que nem vocês, né, que estão participando. Mostre para eles. Então, com a câmera ligada, serve exatamente para isso. Vou pedir para que vocês não se afastem da frente do computador. Ah, não, é porque eu sou chato. Não, não é não. É porque a gente vai falar sobre conteúdo, vai falar sobre passar informação aqui, sobre como ser um presidente, a importância de uma função de um timekeeper. E aquela hora que você sair, onde pode ser porque passa ali uma informação muito legal que você poderia tirar bastante proveito. Então, se mantenha aqui para a gente até o fim, tá? Também cuidado em se distrair com o celular, né? Então a gente sabe, tá em casa, é mais difícil, então cuidado realmente com o celular, tá? Para não chamar atenção aí, vocês também, da mesma forma que se afastar, perder um pouquinho ali o fio da meada. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar um pouco, falar um pouquinho de mim rapidamente, né? Meu nome é Fernando Baioco, pode me chamar de Baioco, tá? Minha vida inteira eu fui chamado de Baioco, então pode chamar que estou acostumado. Tá? Eu sou formado em bacharel em informática pela USP de São Carlos. Trabalhei na área de implantação de sistema por 5 anos. Tive a oportunidade de viajar ali vários lugares do Brasil e do mundo por causa das implantações e treinamentos que eu dava. Depois disso, me tornei gerente de projetos na área de logística, implementei 15 projetos aí, no mínimo, né? Na área de logística, seja na parte de TI, como seja na parte geral mesmo, montagem de galpão logístico, equipes multidisciplinares e tudo mais. Foi onde eu me certifiquei PMP. Então, eu tirei uma certificação ali reconhecida internacionalmente. Em 2014, finalzinho de 2014, eu voltei para Ribeirão Preto. Então, é a segunda vez que eu moro aqui em Ribeirão Preto. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir a minha própria corretora. Hoje eu sou sócio, diretor da Projetos Corretora de Seguros. Então, eu sou corretor de seguros desde do finalzinho de 2014, mas efetivamente, a partir do mês de 2015, ali eu já estava atuando, já fazendo o curso, já atuando propriamente dito, tá? Bom, eu passei por uma série de áreas aqui, eu comecei minha membresia, né? Eu sou membro do BNI desde 2017, quando eu entrei no BNI Único, que eu sou membro, inclusive, hoje, né, e atuo, hoje eu sou vice-presidente da equipe e vou assumir a presidência agora na próxima gestão, voltando, né, à presidência. E então, desde 2017, mais de 2017, eu sou membro, mas já fui diretor consultor, já fui diretor de área, né, já fiz várias coisas aqui na minha regional, que aqui a regional onde eu moro aqui é Ribeirão Preto,
tá? No Nordeste Paulista, né? Então fica perto ali de Franca, fica ali umas 3 horas e meia mais ou menos de São Paulo, tá? Sou pai da Júlia, de 10 anos, do Arthur, de 6. Sou nerd convicto, adoro assuntos nerds e geek. Então, gosto de Senhor dos Anéis, gosto de Star Wars, gosto de anime, né? Já assisti 2 vezes o One Piece que saiu na Netflix. Já estou esperando ver se sai em japonês para assistir também. Então, eu gosto muito, né? Se você quer ter um papo legal comigo ali, se você quer me chamar a atenção, é chamar sobre assuntos nerds. Bom, aqui do lado da minha foto está o meu histórico, uma parte do meu histórico, né? Como membro BNI. Então, eu fui coordenador de anfitrião, eu fui mentor, fui coordenador de afiliação, fui vice-presidente, fui presidente, fui mentor, né? Então, fiz uma série de atividades ali, sempre estive envolvido na liderança, nunca me deixam sair. Eu também não me deixo sair porque eu gosto da pitaco, eu gosto de mandar, né, que a gente fala, né? Então, eu gosto de estar ali na frente, gosto de estar ali o caminho para onde a equipe quer ir. Então, eu sempre me envolvo mesmo que eu não estivesse na equipe de liderança, eu ia acabar participando e pondo meu dedinho lá, tá? Eu sou Gold Club member. Hoje meu Gold Club já tem 3 Swarovski, então eu tenho mais de 18 membros já patrocinados. E também sou Millionaire Giver, já estou quase 2 milhões de reais em negócios fechados aí, ajudados a outros membros, tá? Então esse é um pouquinho do Baioco, né, de quem está aqui falando com vocês sobre a vice-presidente e timekeeper, ok? Então vamos lá? Vamos começar? Então, se a gente for pegar ali o organograma, aqui falando para os presidentes, tá? Ele não está 100% atualizado, mas o importante é dar essa visão, que eu sempre gosto de dar, que é o seguinte: o presidente não é superior a ninguém. O presidente não é superior ao vice-presidente, ele não é superior ao secretário-tesoureiro, e não é superior a nenhum dos outros coordenadores, tá? A gente tem esse organograma, ele serve única e exclusivamente para ajudar a entender os processos do BNI, tá? Então, o secretário tesoureiro ajuda o coordenador de anfitriões em suas atividades. O vice-presidente ajuda o coordenador de afiliação em suas atividades. E o presidente ajuda todos esses coordenadores em suas atividades. Então, o que é ajudar? É ajudar mesmo, de ter um olhar mais afastado sobre como está andando, precisa de ajuda, está rodando bem, né? Está entregando as atividades que precisam ser entregues. Não, você não vai fazer uma cobrança quanto à atividade, mas você vai fazer um apoio a ele. Porque no final, ele fazendo a atividade dele, não sobra para você como presidente para fazer. Então, por exemplo, se o coordenador de educação não define quais são as atividades que vão ser passadas, né, quais são as apresentações que vão ser passadas nas próximas reuniões, você tem que chegar nele e perguntar quais serão. E o que vai acontecer? Demanda atividade sua, né? E sobrecarrega o presidente, tá? Então, a ideia é que você ajude a todos esses coordenadores a executar suas atividades. Não é uma cobrança. Lembrando no final que todos são membros, todos seguem a mesma metodologia. A diferença é que desta vez você está assumindo um papel a mais e, né, de visibilidade maior. E por isso você também tem uma responsabilidade maior. E o timekeeper, ele vem junto ali com o presidente. Ele está vendo que ele é como se fosse uma coordenação mesmo, mas ele é uma coordenação de um homem só, né? É ele sozinho ali, ele vai ditar ali as atividades dele. Então, o presidente, ele auxilia o timekeeper na sua atividade, o eventos, o mídias, o comunicação, a mentoria, a performance, o crescimento, a educação e o reconhecimento, tá? Muito por quê? Principalmente como as comunicações elas vão fluir. Então, por exemplo, quando o presidente e o vice-presidente eles estão montando a apresentação, quem monta é o vice-presidente, mas eu sempre coloco os dois, porque um monta, o outro apresenta, né? Então os dois têm que estar juntos.
Os coordenadores precisam apresentar as informações. E para quê? Para que o presidente possa apresentar na reunião ou chamar aquelas pessoas para poder trazer a informação. Então, ele precisa ter certeza de que está tudo em ordem. Tá ok? Então, é importante só vocês saírem com essa visão. Você está presidente. Você não é presidente, você está presidente. Então, é importante que você entenda que você faz parte de uma equipe. E neste momento você está numa posição um pouco maior. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, gente. Pessoal, 5 minutinhos só resolvendo uma crise aqui que me chamaram aqui agora. Se quiserem aproveitar e pegar uma água, um café, só para eu poder resolver isso aqui, é 5 minutos.
Murphy atacando, gente. Desculpa aí por eu ter interrompido aqui o treinamento momentaneamente, mas aquela hora, né? O cliente com problema no carro e a seguradora não localizando a pólice, com tudo certo. E aí a gente aqui que nem os besta correndo atrás para resolver no final do dia o que não era para estar dando problema, né? Mas vamos lá, vamos ver ele. Passei aqui as orientações, vamos ver se não resolve, senão a gente vai ter que ficar mais dar uns 5 minutinhos de novo aí. Vamos lá. Bom, então vamos recuperar aqui o nosso fio da meada. Então, o que que é ser um presidente, né? Bom, o presidente, ele inspira os membros a serem melhor. E é por isso que o presidente não pode estar no amarelo, não pode estar no vermelho, ele precisa inspirar, ele precisa estar no verde, para ele ser um exemplo, para ele poder, né, inclusive, se for necessário, fazer ali os alinhamentos e as responsabilizações necessárias para poder trazer a equipe para funcionar e executar propriamente dito. Então, né, eu usei essa apresentação do John aqui, né, essa fase, que é, né, se suas ações inspiram outros a sonhar mais, a aprender mais, fazer mais e tornar-se mais, você era um líder. Então, o presidente, ele é o líder da equipe. Naquele momento, né, ele está liderando a equipe. Então, ele precisa inspirar os outros a serem melhor e a fazer mais, né? Então, eles precisam realmente, você precisa estar ali como sendo realmente um ponto, né, de sobressair dentro da equipe. Só tomem cuidado, porque não é para se colocar num pedestal, né, e se isolar da equipe. Não, você tem que ser um líder, mas você não tem que continuar sendo um membro da sua equipe. Porque vamos lá, né? Vocês ainda fazem negócios com os membros. E os membros não podem ter medo de se relacionar com o presidente. Muito pelo contrário. Ele precisa ver o presidente como uma pessoa que ele pode contar. Então, o líder inspirador, tá bom? E aí eu uso muito essa imagem porque eu pego ali de uma frase do Ivan, né? Que ele fala, o Ivan fala que o membro BNI ele tem que tirar o babador. E aí, o que que ele quer dizer com isso, né? Ele está dizendo que o membro precisa ir atrás das informações. Então, você, como presidente, precisa ir atrás das informações, precisa ir atrás de ideias, você precisa ir atrás de fazer diferente. Não fique esperando ali o diretor consultor, não fique esperando alguém vir falar, vai você atrás, né? Você quer fazer alguma coisa diferente? Procura, né? Tira o babador. Porque, infelizmente, é a postura de muitos membros, não todos, não, mas de muitos membros, de ficar esperando que a gente vá nele. Vou dar um grande exemplo aqui, e acredito que vocês membros já têm um pouco mais de tempo de BNI. Aquele membro que não performa, na hora da renovação da filiação dele, ele não é renovado porque ele não performou, e a primeira coisa que ele fala é: ah, mas ninguém veio falar comigo para falar que eu precisava performar, ou ninguém veio falar comigo que eu precisava fazer algum tipo de atividade específica, ou ninguém veio falar. É responsabilidade do membro, ele precisa tirar o babador. O coordenador de performance, ele existe para apoiar a pessoa, não para levar ela pelo caminho. Ele vai apoiar, ele vai orientar, ele vai indicar, mas primeiro precisa vir da pessoa procurar. Então, o presidente já tem que ter esta postura. Então, vocês são presidentes, vamos agora a partir de outubro, vocês precisam tirar o babador e realmente ir atrás, né, de conseguir as informações que vocês precisam para a sua equipe. Isso é uma postura muito importante do presidente, tá ok? E aí a gente sempre fala, né, que eu estou falando de liderança, né? Então, ser líder é cultivar pessoas. E aí a gente fala de cultivar mesmo, gente.
Beni é tudo sobre cultivo, né? A gente fala que nós somos agricultores, eu vou usar inclusive isso aqui, mas é cultivar pessoas, realmente cuidar de cada membro da sua equipe. Se você não é líder de uma equipe, você é líder das pessoas que estão na equipe, dos empresários que estão na equipe, tá? Então isso é extremamente importante para que você entenda que você precisa realmente ir atrás e, né, tratar com carinho cada um, porque cada um é diferente. O Anderson é uma pessoa, o Ícaro é outra, o Wellington é outra, a Daniela é outra. Cada um demanda um cuidado diferente. Não estou falando que vocês precisam carregar as pessoas, mas cuidar delas, entender o que cada um está precisando, né? Se são muitas pessoas, você precisa ter as pessoas que vão te apoiar nisso, que são os coordenadores, né? As pessoas que te trazem informação, isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala de cultivo, a gente está falando de um processo que precisa ser seguido. E aí é que nem um plantio mesmo, tá? Você está cultivando realmente ali a, a uma terra, né? No agro, mesmo, propriamente dito. Então, você precisa primeiro preparar o terreno. Então, você vai assumir agora, em outubro, você precisa preparar o terreno para você assumir. Você precisa preparar o terreno para saber o que você precisa. Então, você precisa compreender quais são os objetivos a serem alcançados pela sua equipe. Para estes próximos 6 meses. 6 meses já se passaram, uma gestão você já se passou. E para a sua gestão? Quais são os objetivos que você quer alcançar? Né? Você precisa entender os requisitos necessários para atingir esses objetivos. Então, o que a sua equipe está passando? O que a sua equipe tem à disposição? Como ela reage a certos tipos de desafios, a certos tipos de atividade. Você precisa saber como que você vai enfrentar. Então, na hora que você vai fazer né, você é um fazendeiro, você vai plantar, você precisa entender o que precisa, o que aquela terra precisa. Ela precisa de ser adubo, ela precisa de calcário, ela precisa do que ela precisa. Aí sim, você vai poder estar pronto para fazer realmente o plantio. Se você não entender o que sua equipe precisa, você não entender o que precisa ser aplicado na sua equipe, possivelmente você não vai ter aquele sucesso que você esperava para sua equipe, certo? Depois que você entendeu, aí você começou a fazer o processo do plantio, você precisa acompanhar aquele crescimento daquela atividade. Então você precisa realmente incentivar a prática da metodologia. E aí a gente está falando de usar, inclusive, você como exemplo, tá? Apoiar na aquisição de conhecimento para atingir os objetivos propostos. Então, ok, quero chegar naquele ponto. O que eu preciso fazer para chegar naquele ponto? Então, lá atrás, quando estava preparando o terreno, você identificou aonde você quer chegar. Agora você vai seguir o caminho e entender quais são os próximos passos para que você possa chegar naquela atividade, naquele objetivo que você quer, né? Você precisa ter essa visão ao passar do tempo. E aí vai muito na parte de planejamento mesmo, aí cai minha linha como gerente de projetos, né? De entender o que você planejou, o que você está executando, se está indo para o objetivo que você quer e fazer os acertos necessários. Para que você depois de você acompanhar o crescimento, aí você pode efetivamente apoiar o crescimento como um todo. E aí a gente entra no fazeção mesmo, que é resolver conflitos, desalinhamentos de ideias. Nós somos seres humanos. Vai acontecer. Então precisa sentar, conversar. Você precisa corrigir rota a ser tomada. Não está certo esse caminho. Pô, pensei nessa ação, não deu certo. Vamos seguir aqui. Nossa, a equipe está seguindo para lá, vamos corrigir. Então, é um processo que você precisa ter, e esse é constante. Se você for olhar nos processos de um gerenciamento de projeto, propriamente dito, uma fase se inicia dentro da outra. Então, se você for falar de planejamento, você está planejando, você está iniciando o projeto. No meio do início do projeto, você já está planejando ele. No meio do planejamento, você já está executando. Você nem terminou de planejar 100%, mas você já está executando uma parte dele.
No meio da execução, você já está olhando ali o processo de encerramento e você tem tudo isso integrado com um acompanhamento no geral de um projeto. É a mesma coisa aqui. Você está constantemente planejando, executando e corrigindo, planejando, executando e corrigindo, com um foco no objetivo que você traçou lá atrás, lá no início da sua gestão, ok? Aí sim, você pode, no final, colher o que você estava esperando. Não adianta nada você chegar, lançar ali as sementes, largar e falar, daqui a 6 meses eu vou colher o resultado. Não, você não vai colher nada. Você precisa estar certinho com o processo. Acompanhar, cuidar, ter carinho. Você precisa ter carinho com a sua equipe. Precisa ter carinho com os membros da sua equipe. Lembra que eles vão fazer o sucesso da equipe. E o sucesso da equipe será o seu sucesso também. Ok? Bom, o Ivan ele tem um texto, né, na internet. Se vocês procurarem Six Short Lessons on Leadership, vocês vão achar esse texto dele na internet, mas bem mais completo aqui. Mas eu achei muito legal porque é importante para a gente azeitar nós aqui, presidentes principalmente, sobre a nossa liderança dentro da nossa equipe. Então, a primeira lição é foco na solução e não no problema. Problemas todos nós teremos, mas nós precisamos ser mestres em solução. Mestres em solução. Então, aconteceu um problema. Ok, nós precisamos aceitar que existe um problema. Tranquilo, normal. Mas qual que é a solução que a gente vai dar? Como nós vamos fazer para solucionar aquilo? Essa é a postura de um líder e de um presidente dentro da equipe, de uma equipe PNI. Aceitar que existe um problema, mas nós vamos procurar uma solução para aquilo. E o foco geral de vocês é em resolver aquele problema. Se a gente ficar preso no problema, a gente, não vai ter a solução, dois, nós não estaremos praticando uma atitude positiva. E aí nós vamos ficar nessa bola de neve constante, tá? Colabore com o seu time. E aí, gente, vai muito do que fala, né? Assim, você é um líder, você não é um ditador. Mas o Beni não é uma democracia, é uma metodologia. E aí a gente se confunde muito com isso, né? Ah, você precisa liderar, você precisa ser um líder, mas cuidado com uma democracia excessiva dentro da equipe. Ela não leva a nada. E tem coisas que os membros não querem decidir. Eles querem que alguém decida por eles. E isso é de uma postura do ser humano. Você está lá com a posição de presidente. Então, eles querem que você tome muitas das decisões. E você apenas comunique eles. Então, tem decisões que vocês não vão falar. Ah, gente, e aí, o que vocês querem? Acho que vocês querem. Vocês querem churrasco ou vocês querem pizza? Dá um exemplo. Gente, ó, vamos fazer um churrasco no dia tal. Ponto. No dia tal. Está decidido. Quem puder ir, vai. Quem não puder, não vai. Se você abre para fazer, vocês querem pizza ou churrasco? Aí você vai ter meia meia, metade que é pizza e metade que é churrasco. Aí a outra metade que não foi ouvida vai ficar chateada. Aí você fala, vai ser no sábado, vai ser no domingo. Aí metade quer no sábado, metade quer domingo. Aí o cara que já não queria, já não ia conseguir comer o churrasco, ia ter que comer pizza. Aí ele escolhe no domingo, o povo vai lá e escolhe no sábado. Ele, mais uma que ele não gosta, não fica satisfeito. Então tem coisas que a gente não leva para a equipe. A gente simplesmente decide com o coordenador de eventos, coordenador de crescimento, o trio de liderança e toca. Mas isso não quer dizer que você vai ser uma ditadura dentro da equipe. Não. Você vai ser o guardião da metodologia junto com o vice-presidente. Mas isso não te dá o direito de ser um ditador. É uma linha muito tênue. Muito tênue. Ok? Seja o campeão de cultura, ou como nós dizem os norte-americanos, walk the talk. Walk the talk.
E é por isso que você precisa estar em verde. Aliás, todos os coordenadores precisam estar em verde. Por quê? Porque você precisa ser um campeão da cultura. E cultura é metodologia no BNI. Preocupe-se com o sucesso dos outros, mas realmente se preocupe. Vai muito de linha com o que Dale Carnegie fala, né? Se preocupe verdadeiramente por outras pessoas. Aqui é verdadeiramente. Eu preciso estar preocupado verdadeiramente com o sucesso dos membros. Então, os membros precisam estar tendo sucesso dentro do BNI. Ah, Fernando, mas o que é o sucesso? Cada um tem uma definição de sucesso. Alguns é financeiro, outros é relacionamento, outros é visibilidade. Esses, cada um tem que ter o seu sucesso. Você precisa estar se preocupando se todo mundo realmente obtendo o sucesso que espera dentro do BNI. Tem inteligência contextual. Você não pode tratar as pessoas ou situações da mesma forma. E aqui não é ter dois pesos e duas medidas. Não é isso. Mas a cada pessoa você vai ter que abordar de uma forma diferente. Vou contar um exemplo. E é um exemplo onde eu tive que fortalecer a metodologia. Um membro mandou um broadcast para todos os membros aqui da regional se apresentando. Ele mandou para os membros da equipe dele e para toda a regional. Deu 2 horas, um outro membro mandou também um broadcast para todo mundo. O primeiro membro era um membro que era mais sensível, é um membro que se ofenderia fácil com algumas palavras, então eu precisei medir a forma com que falar. Chamar, explicar, conversar, mostrar o problema, né? Todo a firula, né? Que eu sou muito mais direto, mas eu tive. Por quê? Porque aquela pessoa demandava aquele tipo de comunicação. A segunda pessoa já era diferente. Eu já estava, eu já conhecia ela, já sabia que ela era mais direta, eu já tinha, inclusive, um relacionamento de amizade com ela. E aí eu já pude ser muito mais incisivo com a pessoa, né? Então, não foi firulento, foi, cara, você errou, você não pode fazer, você está entendendo? Isso, inclusive, prejudica você nisso, nisso e nisso, beleza? Tipo assim, enquanto eu demorei 20 minutos para conversar com aquela primeira pessoa, na segunda pessoa foi coisa de 3 minutos. Inteligência contextual. Eu não podia abordar a primeira pessoa da mesma forma, tá? Só um minutinho, pessoal. Bom, e por último, capacidade adaptativa. Então você precisa se adaptar. E aí essa frase é: o que não pode dar errado, vai dar errado. E pior que dá mesmo. É incrível, né? Então a gente brinca muito assim, por exemplo, a gente teve sexta-feira agora, passada, a gente fez uma reunião do Único, a gente teve que fazer essa reunião na sexta-feira, na sexta, na quinta-feira, porque foi marcado uma, um evento aqui na regional, na sexta-feira, e alguns membros precisavam participar, então a gente mudou para quinta-feira. Ah, já começou com isso, né? Tivemos que mudar para quinta-feira. Não é muito agradável, é meio complicado, mas mudamos. Aí, chegando na quinta-feira, a gente ainda teve que fazer em outro lugar, que não era o lugar que a gente faz normalmente. Isso já gera um estresse maior. Isso quer dizer que podem dar várias coisas erradas. E deram, né? Então, a gente teve um problema com o som, a gente teve um problema com o vídeo do membro que apresentou que não funcionou,
Aí teve uma série de questões, assim. O pessoal esqueceu de pegar a toalha no dia anterior, a sorte foi que conseguiram falar com o dono do local lá e a gente conseguiu ir de manhã cedo, pegar. Então, assim, série de questões que podiam dar errados e deram errado, entendeu? Então, espera só um pouquinho, gente. Então, assim, você precisa ser adaptável à situação, porque senão você fica doido, né? Você não consegue realmente resolver ali tudo que você precisava resolver, tá? Então, se adaptar, ser flexível para com aos problemas que acontecem no dia a dia, porque eles vão acontecer. E você vai ter que se resolver, porque a reunião ela vai continuar acontecendo no mesmo horário, da mesma forma, o que sempre aconteceu. Como assim, Fernando? A reunião, ela vai acontecer mesmo se você não tiver o retroprojetor. Antigamente, lá nos idos de 2017, 2018, a gente chegou a fazer reunião sem luz. Nossa, Fernando, mas e aí? E aí que a gente fez a reunião sem luz. Normal. Tocamos do mesmo jeito, sem problema. Mas e aí, Fernando? E aí que a gente deixou ali o micro, né, o computador, funcionando, virado para o presidente ter uma linha, enquanto tinha bateria. E o presidente foi falando. E os membros levantaram para fazer os 30 segundos. Normal. No meio da reunião, voltou a energia. Rapidinho ajustou e voltou. Mas a reunião continuou. Se adaptou e seguiu em frente. Ok? Então, se adaptar. Se espera muito de você, presidente, que você se adapte. Tá? Liderança é usar a sua experiência e sabedoria para mover os outros em uma direção positiva. Esse é o seu foco. É achar uma direção positiva para a sua equipe. E você fazer disso de forma com que todos vejam o benefício disso. Essa é a grande sacada do presidente. Se o presidente conseguir fazer isso, ele vai ter um grande sucesso como presidente. A sua visibilidade vai aumentar muito, você vai ficar com moral, vamos pôr assim, junto à sua equipe. E isso é o que nós mais queremos como presidentes, porque vai dar um trabalho para a gente durante 6 meses. Vemos e convenhamos, né? Tá bom? Bom, e aí uma coisa muito importante. Presidente é igual a energia. Energia do quê? Energia da reunião. A sua energia, a sua energia será a energia da reunião. A forma com que você apresenta a reunião é a forma com que os membros vão se comportar dentro da reunião. É total reflexo seu. Se você tiver ruim, se você tiver meio cansado, a reunião vai ser xoxa. Ela vai ser, que você não vai conseguir ter energia para puxar a equipe. E ela vai demandar de você essa energia. Ela vai esperar de você essa energia, tá? Então, você precisa, eu sempre falo, descansa antes, dorme mais cedo, não fica até tarde no dia da reunião. A equipe precisa que você descanse, tá? Para que você realmente possa estar preparado para você poder fazer a sua apresentação, tá? Ahn, e aí existe, obviamente, dentro da equipe, um tripé. E esse tripé é super importante, gente, tá? Ele é super importante. Por quê? Porque ele é que vai dar esse poder para o presidente de transitar e ditar ali, né, o caminho para a equipe, que é nada mais nada menos que o trio de liderança. Hoje, né, a gente chama de quarteto, porque existe o diretor consultor também,
junto, né, nessa conversa, somente. Mas o trio de liderança precisa estar falando em uníssono, né? Então, vocês três, o presidente, vice-presidente e secretário tesoureiro, ele precisa, ele precisa, tá? Eles precisam se alinhar. Isso é, vocês precisam falar a mesma coisa, basicamente ao mesmo tempo. Porque o membro vai questionar um dos três do trio, tá? E se ele não gostar da resposta, ele vai fazer o quê? Ele vai no outro. Ele vai no presidente, ou ele vai no secretário tesoureiro, ele vai no outro. É que nem criança, gente. Seu filho vai na mãe e pede alguma coisa. A mãe diz não. Onde ele vai? No pai. E aí a gente se dana, né? Porque a gente não está preparado, a gente não foi avisado. E aí muitas vezes acontece aquela briga, né? Do eu deixei, mas você não deixou. Eu não deixei, mas você deixou. Então o trio de aliança não pode ter isso, tá? Ele não pode mesmo. Por quê? Porque aí vocês vão poder ah, falar a mesma coisa um para o outro. E aí alguém vai chegar e vai falar para o presidente, porque eu queria faltar, posso? O presidente fala não. Ele vai lá no vice-presidente, o presidente fala não. E o secretário-geral fala não também. Então vocês precisam estar muito juntos. É um tripé mesmo, gente. É um negócio, um ajudando o outro. Tá bom? Um ajudando o outro. Então, só reforçando, o presidente, ele auxilia os coordenadores que estão ali, né, logo abaixo, no organograma, tá bom? Bom, mas, isso que é o legal, tá? Mas ele observa todo o andamento da equipe, todo o andamento. Ele não deixa passar, tá? Ah, ele vai querer saber se está dando certo na filiação, se está dando certo no anfitrião, ele vai ver se as coisas estão acontecendo, inclusive no vice-presidente e no secretário tesoureiro. E aí isso é importante para poder dar o bom andamento. É aquela questão dos pratinhos, tá? Ele precisa estar com um pratinho rodando o tempo todo. E o presidente, você pode ver o que o presidente faz o que o presidente faz dentro de uma equipe PNI? Ele apresenta a reunião e ele garante que as atividades estão sendo realizadas. Tem uma visão de gestão, né? Não é uma visão de gestão? Mais afastado. Ele está observando a equipe como um todo, mas ao mesmo tempo ele está entendendo cada ponto do que está acontecendo. Para quê? Para exatamente auxiliar a equipe a chegar no objetivo que ela deseja. Então, a última coisa que o presidente precisa ser dentro de uma equipe é ausente. Um presidente ausente, esquece. As coisas não andam. Tá? Como eu falei, né? Os pratinhos do presidente. Tá? Ó, gente, espere aí, mais 2 minutinhos, espere aí. Foi rapidinho, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho das rotinas do presidente? Antes da reunião, define com o coordenador de educação os temas a serem abordados nas reuniões. Então, o coordenador de educação traz os temas necessários. Tá? Ele traz os temas necessários para a reunião, tá? Ali o que precisa ser feito, ele vai alinhar, olha, a regional pediu para fazer esse tipo de acompanhamento, mas a gente tem este problema. Por que o coordenador de educação e o coordenador de educação, eles alinham, né?
o presidente e o coordenador de educação, eles se alinham. Porque pode ser que o presidente ouviu alguma coisa, né? Lembra que ele pode ouvir? Ele pode estar sabendo o que está precisando, ele vai pedir para o coordenador de educação fazer algum tema específico. Mas olha só que legal, não é somente o presidente que faz isso. Qualquer um pode trazer para o presidente um tema específico para que ele peça para o coordenador de educação fazer a apresentação, tá? Então, ele vai alinhar com o presidente e com o coordenador. Eles vão se alinhar e podem ser trazidos outros temas que estão além do que já foi proposto antes, tá? Ele vai verificar a apresentação com o vice-presidente, porque é o vice-presidente que faz a apresentação, é ele que consolida as informações, mas quem apresenta é o presidente, então ele precisa ter acesso à apresentação com antecedência, para fazer o quê? Dar uma passada de olho, fazer a validação dele, verificar o que vai ser apresentado, quais são as informações que estão sendo apresentadas, para ele, inclusive, poder alinhar e balizar ali a apresentação dele, sabendo de alguma informação. Às vezes ele vai bater um olhar e vai, pô, isso aqui bateu R$ 1 milhão e ninguém falou nada? Não, peraí, vamos levar isso para os outros, tá? Ele vai iniciar o processo de indução do novo membro. Como assim? O cara pagou, confirmou o pagamento, ele pagou e confirmou o pagamento e recebeu lá o e-mail de confirmação, o primeiro que entra em contato com o novo membro é o presidente. Ele vai ligar, vai dar as boas-vindas, já vai ter ali alinhado qual era o horário, qual é a data que ele vai fazer a posse dele, e vai informar o novo membro que vai receber um e-mail, vai receber outras orientações, ou que fulano de tal vai entrar em contato, mas ele é o primeiro a entrar em contato, para ele dar as boas-vindas. Cara, seja bem-vindo à nossa equipe. Então, ele que inicia a indução. Não é ninguém mais, é ele, é o presidente. A importância que a gente tem que dar para isso é altíssima. Porque olha qual é o recado que você passa para um novo membro. Pô, o presidente está olhando, o presidente está acompanhando. E, obviamente, se preparar para a reunião. A minha dica é durma cedo. Então, minha reunião é de quarta-feira. Terça-feira, no máximo 10 horas, vá para a cama. Vai descansar. Não vai até tarde, que você vai ser afetado na hora de apresentar. Vai por mim, certo? Porque uma coisa é verdade. No final da reunião, o presidente está cansado. No final de 6 meses, o presidente está acabado. Porque demanda muita energia. Demanda dele. E se você não tiver um processo para você se poupar e descansar, quanto mais próximo dos 6 meses da sua gestão chegando, mais cansado você vai estar. Porque não é só o BNI que tem, né? Você tem as suas atividades da empresa, seus problemas da empresa, suas vendas, tudo, os processos. Então você precisa estar preparado. Durante a reunião, muito simples. Você precisa conduzir a reunião, mantendo energia, precisa estar conversando com o timekeeper o tempo todo. Viu, timekeeper? É você que vai falar para o presidente se ele está no horário, se está faltando tempo, se está sobrando tempo. É você que vai dizer para o presidente e para o vice-presidente quantas posses pode fazer no dia, quantos testemunhos pode fazer naquele dia. É você que vai falar para ele. Mas, cara, não tem como. A gente está terminando toda vez em cima, toda vez sem tempo suficiente para respirar. Não dá para colocar, ou então a gente vai ter que diminuir aqui a educação para 3 minutos. Presidente, você tem que ser mais rápido. É você, tá, minha equipe, que fala, presidente. Mais rápido nessa apresentação, mais rápido naquela. Ó, essa transição tem que ser mais rápida. Tem que posicionar eles mais próximo, entendeu?
E depois da reunião, um ponto muito importante, que é agendar e conduzir a reunião de liderança mensal, tá? Então é importante que vocês conduzam a reunião de liderança mensal, tá? Para quê? Para que a gente possa ajustar o caminho. A gente precisa ajustar o caminho, tá? Só um minutinho, gente. Bom, e essa reunião, ela é feita normalmente uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. Quando, Fernando? A gente sempre orienta. Da primeira reunião, depois da saída do Traffic Lights. Essa é a reunião de liderança mensal, tá? Como assim, Fernando? Saiu o Traffic Lights, saiu o Traffic Lights, tá? Você vai olhar. Ele saiu com quantos dias antes da reunião? Ah, saiu faz uns 2, 3 dias antes da nossa reunião. Legal. A próxima reunião de liderança, você já pode deixar agendado uma reunião, a próxima reunião de vocês, da equipe, vocês pode agendar uma posterior ali, uma reunião de liderança da equipe. A gente fica meia horinha a mais aí. Porque já deu tempo de vocês olharem os relatórios, fazer as análises. Se ele sair muito em cima, marca para a próxima. Mas vocês precisam sentar e olhar o resultado de vocês do mês anterior e fazer os planejamentos para o próximo mês. Vocês vão ter, se tudo der certo, 6 reuniões de liderança durante a gestão de vocês, um por mês. 7 se você participar, né? 7 se você participar da reunião de liderança anterior à sua gestão, a última, que eu até oriento se vocês tivessem, se tiveram uma reunião de vocês tivessem participado agora, tá? Por quê? Para que vocês possam já pegar os resultados da equipe que tem acontecido e poder já planejar para o futuro. Tá, eu tô aqui falando, falei do presidente, cadê o timekeeper aí? Né, falei rapidamente sobre algumas coisas do timekeeper, mas vamos lá? Timekeeper, você precisa, a reunião, Benito, ela tem que ser pontual que nem o Big Bang. Então, já é para membro aí, né, macaco velho do BNI, sabe que o BNI sempre fala, né? A reunião inicia e termina nos horários. Ela começa no horário e termina sempre no mesmo horário. E é inaceitável que a gente extrapole esses horários, certo? Isso é extremamente importante, tá? E quem vai ajudar o presidente, como eu falei, é você. E aí o timekeeper vai entrar em todos os processos de controle de tempo, inclusive no início da reunião em si, que é lá depende aí do horário de vocês, tá? Mas aqui pra gente aqui é 7 horas da manhã, que é quando a gente começa com a abertura de recepção dos convidados. Então, 7 horas da manhã a gente tem que estar recebendo os convidados. 7h25, o timekeeper tem que avisar a gente e começar a encher o saco mesmo, que tem que sentar, que vai começar a reunião. Ou 7h20, depende do tempo que os membros demoram para sentar e a quantidade deles. Ah, nossa, é o timekeeper? É. Mas ele faz sozinho? Não. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o coordenador de anfitrião. Coordenador, 7h20. Já tem que começar a chamar os membros. Já tem que começar a desmontar os. Porque sempre tem curva de rio, né? Tem o cara que deixa 7h29 para ir no banheiro, 7h29 para parar ali para pegar um café, para sentar na mesa. O cara decide fazer o pratinho dele antes de sentar, e aí ele vai parando na mesa de café e você tem que ir tocando o cara. Então você tem que ter alguém para ajudar a controlar o tempo. E aí começa a reunião, propriamente dita. E aí lembrando que a apresentação semanal leva de 20 a 30 segundos, dependendo da sua equipe, da regra da sua equipe.
E ela leva exatamente. Então, se o membro chegou nos 20 segundos e não parou de falar, o timekeeper tem que ajudar a interrompê-lo. Ou toca uma sinetinha, ou, né, ele já faz o gesto para o presidente, e o presidente já tem que estar conversando junto com o timekeeper para interromper, falar, ok, segue, não pode deixar, não pode ficar solto. Porque o primeiro membro que atrasa os 30 segundos dele, ele vai dar, ele vai dar liberdade para os outros membros fazerem o mesmo. Automaticamente. Observa isso. Pega uma reunião e faz com que todos os membros cumpram os 30 segundos certinhos. Você vai ver, os primeiros, principalmente. Os primeiros começaram 30, 30, 30, 30, 30. A chance que você vai ter de todo mundo fazer 30 segundos aumenta pra caramba. Agora, se você fez 30, 30, o terceiro dele já deixou, passa 32 segundos, você vai ter 33, 34, 35, 36, daqui a pouco tem gente fazendo 1 minuto. Tem que interromper, tem que conduzir a reunião. Nem que você, depois dos 50 segundos do membro, né? Antes de o próximo membro, você, presidente, conduz a reunião. O que você fala? Membros, lembrando que são apenas 30 segundos, por favor, se atenham ao tempo, nós precisamos terminar nossa reunião no horário. Você está conduzindo a equipe, está conduzindo os membros, está conduzindo a reunião, tá? 8 minutos, a mesma coisa, gente. Se a apresentação principal tem 8 minutos, ela tem que terminar com 8 minutos. Então, você tem que garantir que o membro está vendo o timekeeper, né? Timekeeper está vendo, está te vendo, levantar raquetinha, levantar balãozinho, mãozinha, apontar para o relógio, porque ele tem que terminar com 8 minutos. Terminou com 8 minutos, deu 8 minutos, ele não terminou, quem que assume? É o presidente. Na verdade, com 7 minutos e 45 segundos, o presidente estaria acompanhando a apresentação. Cara, não tem nenhuma visão de que ele está terminando. Ele está no meio, e o presidente sabe, porque o presidente conhece os slides do membro, porque ele viu a reunião antes, lembra? O presidente já levantou, já sabe que o cara está no meio da apresentação dele, ele não vai terminar em 15 segundos os outros 10, 2 slides que seja. Ele sabe que não vai terminar. Então, é o timekeeper e o presidente fazendo o joguinho junto, tá vendo? De garantir o tempo. Coordenador de educação também pode ser chamado a atenção. Quanto tempo ele vai ser dado para ele apresentar? 3 minutos é 3 minutos. O presidente precisa fazer a apresentação lá da coordenação da coordenação da equipe em 5 minutos, são 5 minutos. Dos benefícios, são 2 minutos, são 2 minutos. E ele tem que garantir que isso vai acontecer. Talvez você não vá dar bronca no presidente na frente de todo mundo, mas você faz um relatório para ele e apresenta para o presidente. Olha, presidente, aqui, ó, você precisava fazer em 3 minutos, você fez em 5. Porque no final, o timekeeper pode sinalizar para o presidente que não tem tempo para fazer uma série de coisas. Então, por exemplo, nossa, não vai ter tempo, eu não vou fazer a verificação da qualidade do pedido de referência. Porque não dá tempo. Então, o timekeeper pode falar para o presidente, sinalizar para o presidente. Vai ter que tirar. Alguma coisa vai cair. Porque você não pode extrapolar o tempo. Lembrando que o tempo tende a contar o tempo dos membros, dos convidados, né, irem para a sala de orientação final. E quanto tempo vai ser dado para o coordenador de reconhecimento, para o vice-presidente, para o coordenador de afiliação falar, para o crescimento, eventos? Tudo isso é planejado já com o presidente. E quem tem esse controle é o timekeeper. E o timekeeper anterior da sua gestão, se você não é o timekeeper da gestão atual e você vai ser o próximo, possivelmente ele tem o tempo básico da reunião. Porque existe meio que um padrãozinho, já. Ou já devia existir. Tudo bem que muda um pouco de presidente para presidente, porque cada um tem o seu jeito de falar, mas para terminar a reunião tem que ser assim, ó. Aí cada um se vira dentro do tempo que tem.
Às vezes você corta o testemunho também, corta falta de tempo, tá? Controle é todo o timekeeper. É seu timekeeper. Você é quem manda, tá? Não vamos dar os 10 minutos. Eu já tomei meus 10 minutos lá no iniciozinho, né? Por causa do incidente aqui, que acabou ainda não sendo resolvido no final. Então vai me dar dor de cabeça amanhã. Vamos falar um pouquinho do documento do trio? Tem 3 documentos muito importantes que eu gostaria de apresentar para vocês, que eu acho muito importante que o presidente entenda um pouquinho a existência deles, tá? Que é o relatório de alerta, o relatório mensal da equipe e o relatório de evolução do semáforo do membro, tá? Esses 3 relatórios são muito importantes para você obter informações importantes para a execução de qualidade da sua atividade como presidente, tá bom? Primeiro, é o relatório de alerta. Esse relatório ele é semanal. Semanal, tá? Toda semana. Então, quando que vem? Segunda-feira. Toda segunda-feira vem o relatório de alerta da equipe. Então, o que que ele faz? Ele pega o fechamento do PALMS, atribui tudo e traz o relatório atualizado. E ele traz o quê? Ele vai te falar, aqui ele é um dedo duro no final, porque ele vai te ajudar a ver se o PALMS foi fechado ou não, né? Quando é que fechou o último PALMS? Aí você olha aqui e vê, se fechou dia 18/9. Esse relatório está desatualizado. O que é relatório desatualizado? Ele não vai constar se realmente aquela pessoa está com 2 ou 3 faltas. Porque o Palmas foi fechado na segunda, hoje. E o relatório saiu hoje, então não deu tempo de migrar os dados de um sistema para o outro, porque é assim que funciona. O Reporting to You, que é um sistema, vai até o Connect, puxa os dados, integra na base de dados e gera os relatórios. E quando é que o sistema Report to You faz essa puxada? Na segunda-feira. Então ele vai de manhã, pega todos os dados, atribui e libera no final do dia os relatórios. Então, se fechar atrasado, você sabe que o relatório está desatualizado. E por que que isso é importante? Porque você vai falar para um membro que está aqui, aparecendo aqui, com 0 formações nas últimas 3 semanas, você chama o cara e fala, ô Cris, cara, vem cá. Isso aqui é o performance. Ô, Cris, olha lá, Cris não, né? Ô, Cris, como exemplo, Cris, só como exemplo. Ô, Cris, cara, nas últimas 3 semanas você não tem estudado nada, cara, nem pegou nenhum podcast, nem nada. Aí o Cris estudou e o relatório está desatualizado. O que que o Cris vai falar para mim? Ah, você tá de brincadeira comigo, Fernando. Semana passada eu teve o treinamento de liderança, eu participei do treinamento de liderança, como é que você pode estar me cobrando? Então, por isso que é importante que esse relatório seja atualizado, é importante que o vice-presidente feche na data correta o Palmas, tá bom? É extremamente importante. Então ele vai falar aqui, membros que estão com 2 ou mais faltas, membros que estão há 3 semanas sem dar referência, membros que estão há 3 semanas sem estudar nada, membros que estão há 3 semanas sem convidar. Qual que é a pegadinha dessa informação? Se for a última semana do mês e o cara deu a referência, ou estudou, ou trouxe convidado na primeira semana do mês, ele vai aparecer aqui. Olha só. Então, olha só, imagina só, que na primeira semana do mês, o membro deu 5 referências, estudou 8 unidades de educação e trouxe um convidado. Aí pôs o pezão em cima da mesa por 3 semanas. Ele vai fechar o traffic lights dele conforme? Vai. Mas ele vai aparecer também no relatório de alerta. Porque é uma postura de preocupação. É uma postura de preocupação. Gente, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então você não tem que ficar dando 5 referências na primeira semana. Você tem que dar 5 referências no mês.
Se você deu 5 referências na primeira semana, isso não te exime de você não fazer mais a metodologia no resto do mês. Então, aquele membro talvez esteja com o entendimento errado. É importante conversar com ele. Cara, ok, você deu 5 referências no início do mês, lá na primeira semana. Parabéns. Mas não deixe de fazer a metodologia no restante do mês. Porque olha só, primeira semana, ele levantou e falou: essa semana eu contribuí com 5 referências, 8 no da educação, trouxe um convidado. Tá? Não é assim que fala, mas vamos dizer que seja assim, tá bom? Todo mundo, nossa, olha só que legal. Aí na próxima semana, essa semana eu não tive contribuições. Na outra semana, essa semana eu não tive contribuições. O que vai pegar na imagem dele? A primeira semana ou a sequência de sem contribuição? É por isso que é uma postura de alerta. Por isso que esse relatório aqui existe, para isso, para chamar a atenção. Esse cara precisa ser orientado. Não que ele esteja errado no que ele já fez, por exemplo, de trazer muitas referências no início do mês. Não. Ele está errado de não dar sequência ao processo, à metodologia. Tá bom? Vai trazer também a questão de substituições e aquele membro que ainda não fez nada de PSM, ou não estudou o PSM online, ou não fez o PSM presencial / online, depende de como é que rola aí na sua regional, tá bom? Ele traz também os 8 vetores de sucesso atualizados. Então, essa linha, ela vai sendo atualizada, ela vai sendo posicionada. Conforme fecha o Palmas, ela vai mudando. Então, vamos dizer aqui, ó, em setembro de 2022, essa linha de setembro, de uma semana para outra muda, porque ela vai atribuindo as realizações da equipe, tá bom? Tá? A gente tem um outro relatório chamado Relatório Mensal da Equipe, MCP. Eu adoro esse relatório, mas eu gosto muito dele, porque para mim ele é um relatório que traz o caminho para onde a equipe está pendendo. Ela para onde ela vai pender? Então ela vai vendo ali, você vai vendo ali, ó, tá 3 meses em queda desse tipo de contribuição, ou daquela contribuição, ou essa atividade que a gente está fazendo aqui para tentar resolver isso aqui não tá dando êxito, porque no mês passado não deu resultado, tá? Então, o que ele traz aqui? Ele traz a pontuação do semáforo da sua equipe, ele traz a dimensão atual da sua equipe, ele vai trazer a quantidade de membros sem dar referência, isso aqui é extremamente importante. Não, sem receber referência, desculpa. Sem receber referência. Isso é importante porque ele denota um pouquinho da pulverização dos negócios. Então, se você tiver 50% nesse relatório, quer dizer, tem algum problema na sua equipe, porque não está sendo pulverizado. 50% da equipe está recebendo referência, 50% da equipe não está recebendo referência. Isso é um sinal de alerta. O bom é abaixo de 20. Abaixo de 20, tá? Quantidade de visitas no mês, quantidade de 1 a 1 no mês. Essa aqui está renovação, não é mais renovação, na verdade é quantidade de membros sem agradecer, obrigado pelo nosso fechado. Ele junta com a primeira, né? Com a de cima. Então, se você tiver com uma alta pontuação, uma alta porcentagem de membros sem receber referência, e ainda por cima uma alta porcentagem de membros sem agradecer, você tem um problema crônico na equipe de não referenciamento e ainda por cima de concentração de referências. Certo? Nossa equipe fechou 3 milhões de reais no mês. Uau! Aí você vai olhar lá, tem 60% da equipe não recebeu referência e 70% da equipe não agradeceu o INF. Esses 3 milhões foram para poucos. Isso é um problema para a equipe. A pulverização de negócios é um problema para a equipe, ela precisa ser pulverizada. Então, esses 2 relatórios têm que estar baixo. Tem que estar abaixo de 20%. Isso é, tem que estar mais de 80% da equipe recebendo o INF, mais de 80% da equipe agradecendo. Porque além de você ter indicativo de pulverização, você tem também meio que um indicativo de qualidade, correto? Então, vamos dizer que você esteja com 20% de membros sem receber referência, mas você tem 60% de membros sem agradecer o INF. O que isso denota?
possivelmente as referências que estão sendo passadas não são tão de qualidade. Então, pode ser que você tenha um problema ali de referência fria na equipe, pode, tá? É um indicativo, não é uma realidade, é um indicativo. Pode ser que você tenha um problema de qualidade de referência. Você pode ter também um problema de qualidade de 1 a 1. O membro está até referenciando, mas não está referenciando correto. Fala, Cris. Eu ia falar justamente sobre isso. Ia falar da questão do 1 a 1. Alguns membros recém-chegados que não entenderam do espírito do givers saem que nem os malucos fazendo 1 a 1 para tentar recuperar o investimento, né? E É, aí a gente vai olhar, ele fez muito 1 a 1 e zero referência. Isso dá uma distorcida no número. Se tiver muito membro novo num período curto, esse relatório fica bem feio. ele fica bem estranho, né? E aí, é por isso que eu falo, ele é uma tendência, né? Ele demonstra ali o que está acontecendo. Você bateu o olho ali, um membro mais experiente, né? Eu tenho 7 anos de BNI, né? Eu bato o olho nesse relatório aqui, eu já identifico alguns caminhos. Porque eu falo, pô, caramba, o povo tá assim, ó, a equipe tá fazendo 10 1 a 1 por semana por membro. Tá, não, tá, vamos pôr aqui, tá? 12 reuniões de 1 a 1 por membro por mês. Isso é 2 reuniões, 3 reuniões de 1 a 1 por semana. Mas a quantidade de membros sem referência tá alta. Tem coisa errada. Tem coisa errada. E aí, uma vez um coordenador falou assim, não, mas, Fernando, vamos fazer aquele troca-troca de 1 a 1. Eu falei, pra quê? Ele falou, não, pra motivar o pessoal a fazer on. Eu falei, mas o problema não é fazer on. O problema é fazer um on de qualidade. Então, essa ferramenta, que é a ferramenta de fazer com que um membro faça o 1 a 1, faça os 30 segundos do outro, né? Que é o troca-troca, né? Que eu vou fazer uma reunião com o Cris para entender o que o Cris está precisando e eu preparo a apresentação de 30 segundos dele. Se a minha intenção é aumentar a quantidade de 1 a 1, tá errado para o objetivo que eu preciso ter, que é aumentar a qualidade das referências. E aí eu preciso aumentar a qualidade das reuniões de 1 a 1. Os membros estão fazendo café, não estão fazendo reunião de 1 a 1. Então é através desse relatório que a gente tira. A gente tem um relatório um trio, é um trio, que é esse aqui, ó, referência, visita e absenteísmo. Eles andam muito juntos. Quando eu tenho um absenteísmo muito alto, grande chance de eu ter uma quantidade de visitas muito baixa. Por quê? Porque o membro que não vai, não convida. Eu não vou na reunião, não vou convidar. Eu quero que o meu convidado esteja quando eu estiver lá, correto? Esse é o pensamento básico do membro. Então, se ele não vai na reunião, ele não convida. Se eu tenho um alto absenteísmo na equipe, eu tenho uma alta porcentagem de membros não convidando. Então, eu vou ter uma baixa, grande chance de eu ter uma baixa de quantidade de visitas. Outro ponto que pega, se eu tenho uma alto absenteísmo, eu também vou ter, possivelmente, uma baixa quantidade de referências por membro por semana. Mas por quê, Fernando? O membro não referencia durante a reunião. É verdade. Mas quando ele não vai na reunião, ele não tem, ele não se sente, na verdade, na obrigação de apresentar contribuições, certo? Então eu não vou nessa sexta-feira na reunião. Então eu não tenho que levantar e me expor. Então a minha obrigação, para mim, né, eu me sinto menos compelido a executar a metodologia. Eu vou fazer deixar isso para a próxima semana. Porque na próxima semana eu vou ter que levantar e falar alguma contribuição. Então, ele deixa de contribuir. Olha só. Então, quando eu tenho um alto absenteísmo na equipe, eu tenho uma perda em 2 fatores muito importantes para a equipe: referência e convidado. Só porque o cara não foi na reunião. Olha como é que isso impacta negativamente a equipe. É por isso que a gente, né, combate tanto o absenteísmo nas equipes. Não pode ter um absenteísmo. Para mim, o absenteísmo tem que ser menor de 2%. Para mim, é 2% para baixo. Se tiver acima disso, já está tendo, para mim, já tem problema. Já tem que ser combatido, tá? Então, ele apresenta uma série de informações muito legais. Olha lá, eu passei tudo, né?
que te dão uma noção para onde a sua equipe está indo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, de referência. Essa equipe, ela vinha numa queda de quantidade de referência por membro, tá vendo? Alguma coisa deve ter sido feita que pelo menos paralisou a redução. Agora, e depois começou lentamente a subir. Sobe devagarinho. É mais fácil cair do que subir, gente. Se começar a cair e você não segurar, ele vai embora. Mas na hora que você segura para ele voltar a subir, é mais árduo, dá mais trabalho. Então é muito mais fácil você manter do que você recuperar. Então é importante que vocês observem os relatórios para que você mantenha a sua equipe, se ela estiver boa, que ela mantenha os números. Porque na hora que pegou uma queda livre, Deus nos acuda para parar. Aí tem que fazer um monte de coisa. Vai dar um belo de um trabalho, tá? Só para lembrar um pouquinho, então a gente falou aqui da pontuação do semáforo, né? Então toda equipe tem uma pontuação. Aonde está a sua equipe agora? Você vai pegar esse primeiro quadrante aqui é o seu traffic lights da equipe. E ele tá relatando isso aqui, ó. Equipes com mais de 30 membros, igual a mais de 30 membros, pontuam 15 pontos. Acima de 30 vai ser 15, até que ele chegue num índice maior, que é aí acima de 50 membros, que ele começa a ganhar pontos extras, tá? Mas eu não coloquei aqui, porque isso é acima, tá? Se você tiver igual ou maior que 4 membros de crescimento, isso é, tirado as saídas e pega as entradas, subtrai as saídas no período de um ano, Se deu 4 ou mais, você vai fazer 15 pontos. Se você fizer 0, ele vai zerar. Se você fizer 2, se eu não me engano, é 10. Coisa assim, tá? A retenção, quantidade de referências por membro por semana também pontua. Quantidade de convidados por membro por mês também pontua. A conversão também pontua. E aqui é legal para caramba, porque essa conversão é muito importante para o sucesso da sua equipe. Quanto maior a conversão, menos estresse você tem em convidar, porque o esforço é menor, porque é mais fácil você converter. Você tem uma noção, a minha equipe tem uma taxa de conversão de próximo de 20%. Isso é, que a cada 10 convidados que a gente traz, 2 eu converto. Olha como o esforço é bem menor, né? Bem menor. E olha só, o absenteísmo também pontua. Então, abaixo de 5% você ganha 15 pontos. Mas eu já falei que isso aqui tinha que ser 2. Tá? Isso aqui tinha que ser 2. Beleza? E por fim, relatório de evolução do semáforo do membro. Evolução do semáforo do membro, ele traz o histórico do membro. E ele é importantíssimo, cara, para você pegar algum problema que algum membro está sofrendo. Porque os membros não falam. Principalmente quando é problema pessoal. Eles não falam, mas você olhando, você fala assim, tem alguma coisa acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Essa linha aqui, ó, que tem aqui, o cara está com 78,3 na média. Ele está meio que no meio da linha. Ele é o mesmo que vinha, olha só. 95, 80, 80, 90, 80, 90, 90, 80, 90. Certo? De repente ele caiu para 60, 50, 55. Cara, o membro que vinha com 90, 80 pontos no Traffic Lights, ele caiu para 60, para 50. Tem alguma coisa acontecendo com ele. Alguma coisa aconteceu. Ele pode ter se desentendido com algum membro pode ter feito alguma palhaçada com ele pode estar com um problema na família, e aquilo está atrapalhando a vida dele. E se ninguém perguntar, ele não vai contar. E você bate o olho, de 90 para 60, eu já chamaria o cara. Eu já teria chamado ele. Que? De 90 para 60? Ricardo, o que aconteceu, Ricardo? O que foi, cara? Vem cá, cara, senta aqui comigo.
aconteceu, cara? Você perdeu 30 pontos de um mês para o outro. O que que foi? Às vezes tem justificativa. Por exemplo, o meu contador aqui da minha equipe, fevereiro e março é o mês que ele fica amarelo. Ele é um membro de 95, 100 pontos. Mas em fevereiro e março ele fica em amarelo. É época de fechar imposto de renda. Ele só faz isso. Ele para tudo. Ele foca em imposto de renda, gente. É que nem cabeleireiro, né? Salão de beleza e pet shop. Não adianta você, corretor de seguros, ir na sexta-feira e no sábado visitar pet shop e salão de beleza. Você não vai ser atendido. É a mesma coisa com ele. Então, eu já sei. 8 anos de BNI, eu tenho 7. Eu sei que quando eu ver lá o amarelinho lá, naquele período, ele tá com o imposto de renda. Eu nem questiono. Ele mesmo já vem falar, Baioco, ó, você sabe, né? Eu falei, não, pode ficar sossegado. Mas pode acontecer. Como pode acontecer do Cris ter passado uma referência fria para o Júnior, mas não fria. Ela foi em pedra de gelo. E o Júnior se moeu com aquilo, se mordeu com aquilo, responsabiliza a metodologia, se decepcionou com a metodologia e está largando mão. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer de um familiar do Júnior ter sido diagnosticado com uma doença muito grave e o Júnior precisa ajudar na família e aquilo está tomando muito tempo dele. E ele vai, e aquilo vai ser visto no traffic light do membro. Não tem o que fazer. Aquilo vai impactar, porque ele vai ficar com foco em resolver aquele problema de saúde. Então, gente, várias coisas podem acontecer. E nenhuma dessas, você como presidente vai receber um passarinho te contando que ficou sabendo. Porque o Cris nunca vai falar, na verdade o Ricardo nunca vai reclamar do Cris. Ele vai remoer aquilo internamente. Só se eu for muito amigo do Ricardo, ou se o Ricardo tiver muita confiança em mim, ele vai me chamar no canto e vai falar o que aconteceu. Senão, ele não vai contar. E não adianta. Porque membro não reclama de membro. O Cris pode ter feito uma sacanagem com o Ricardo. Para eu convencer o Ricardo a apresentar uma carta formal de reclamação, você não tem noção a dificuldade que vai ser. Porque a primeira palavra que o Ricardo vai falar para mim vai ser: ah, mas eu não quero prejudicar o Cris. Por mais que o Cris tenha prejudicado o Ricardo, ele vai falar: ah, eu não quero prejudicar o Cris. Isso é básico, gente. Então, vocês precisam ficar de olho no que vocês têm em mãos, que é esse relatório. Beleza? Ó, acabamos. Pessoal, o que eu passei aqui para vocês ajudou? Ficou alguma dúvida? Se você é um presidente atual e está renovando a sua presidência, tem algum ponto que você gostaria de trazer para a gente bater um papo, conversar aqui entre a gente? Não? Só a missão de terminar a reunião no tempo, né? Esse é difícil. Esse O é Jair uma. fala o seguinte, o Baioco, não sei se tu lembra, mas o Jair gosta de falar o seguinte, que o Ivan Hum. Meisner já teve acho que 2 cânceres, é isso que ele fala? Sim. Mas se ele sonhar que uma reunião atrasou, ele morre na hora, coração. Ele não. Para ele é que vem de norte-americano. O norte-americano é muito certinho com esse negócio, né? Mas mais do que isso, tem uma justificativa, inclusive, para a gente, né? Eu sou um profissional que eu não tenho loja para abrir, eu não tenho escritório para abrir, né? Propriamente dito. Posso atrasar um pouquinho. É muito difícil algum cliente aparecer na minha loja, né? No meu escritório. Só muito atendimento Zap aqui e tal. Mas tem gente que abre loja. E ele precisa ir lá para abrir a lojinha. Às vezes é ele que abre, não tem ninguém para abrir para ele. Então precisa terminar na hora para que ele possa sair e abrir a lojinha dele. Então cada minuto de atraso prejudica o cara. Então terminar na hora é extremamente importante. É por isso. Não é porque o Ivan, né, ou porque o norte-americano é chato com o horário, não.
né? É porque a gente precisa realmente liberar os membros nos horários que são prometidos. Se é até as 9 da manhã, é até as 9 da manhã. Se você quer ficar até as 9h30, aí é um problema seu, mas ninguém é obrigado a ficar. É importante, se puder, fique. Mas se naquele dia você não pode, tem que terminar às 9, né? Baioco, Oi. ouvindo você falar, e a grande dificuldade realmente como timekeeper não são nem os convidados, são os próprios membros. É igual você falou, o cara tá mal acostumado, ele conversa ali, ele faz ali o network, das 7h25 ele vai para a mesa do café, entendeu? Eu tô voltando Ex- agora, mas é igual você falou aí, os 7h20 a sineta já vai tocar. É porque eu sempre brinco, né? Eu falo que é a curva de rio, né? Por que é a curva de Isso, rio? A curva de rio vai, as coisas vão ficando, né? Madeira para. A mesa do café, ou a mesa onde fica o café mesmo, café mesmo de tomar, é uma curva de rio. Porque aí o cara vai terminar de pegar ali a água, um suco, um café antes de sentar. Então, se você deixar para avisar o cara muito em cima, se avisou, ele vai pro café, ele não vai para sentar na mesa. Então, assim, exatamente. tem que tocar a boiada, né? Sempre tem brincadeira que eu falo pro pessoal, oba, e vamos? Vamos, gente, bora. Oba, vamos. E aí, põe a mãozinha no cara assim lá, assim, vai, vamos, empurrar o cara, né? Com carinho, né? Para fazer o cara andar, né? Vamos. Bora, bora. É isso tem que ser. Porque A senão ele primeira vai atrasar. vez que eu fui timekeeper, eu chamava o pessoal com 5. Agora eu fui convidado pela presidente Paulo Célio. Então, agora sabendo, já ajudando, mesmo não sendo, eu vou, igual você fez aí. Eu já faço isso. Tem uns que eu pego aqui, abraço ele e vou dando aquela gravata devagarzinho. Vamos ali. Aquele abraço, né? Educado, né? É, Ô, Baioco, desculpa, tira uma dúvida. Então, quem faz esse convite é o timekeeper, e aí o restante dos membros vão ajudando ali a falar, ó, gente, vamos começar. O timekeeper que dá o alerta. Ele não vai Tá. sozinho fazer isso. Quem que ele vai chamar? É o anfitrião. Então, ele com o Beleza. anfitrião vão juntos. Não é o timekeeper que faz sozinho, não. Que nem. Tá. É do Júnior fazer isso, é do Júnior e sempre tá ali acompanhando. Mas ele vai precisar de ajuda, ele precisa ter outras pessoas. Porque tem uns que você fala, você puxa o cara assim, ó, tá empurrando, ele dá a volta em você e volta, entendeu? Tem um cara que você já quase colocou ele na mesa, ele volta lá para pegar o café porque ele esqueceu, entendeu? Então você sempre Eu tem que sou ter. essa. Ah lá, tá vendo, Camila? Ah lá, tá vendo? Então, assim, Ai, Deus. é, tem que já educar o pessoal mesmo. Deu 7h20, ou já faz um pratinho, deixa em cima da mesa e vai conversar. Eu fazia isso, eu via, chegava, pegava um pratinho, punha um pratinho de comida, punha em cima da minha mesa, punha uma água, um suco, que não. Água e suco não tem problema nenhum de gelar, né? De ficar frio, e ia Uhum. conversar, ia bater um papo. A comida tá lá, não tem problema nenhum. Tudo bem. Não sendo um ovo mexido, né? Uma coisa que pode ficar gelada, fica lá, porque daí eu ia bater um papo, aí eu quero conversar, eu não quero comer, eu quero conversar. Aí, quando começa a reunião, eu posso ir comendo. Enquanto eu não tiver que falar, eu posso comer, né? Então, podia fazer isso. Então, mas só que a gente tem que educar o pessoal a fazer isso. Bora, vamos lá, já pega, já vai, já separa. E aí, às vezes, tem que começar com isso com antecedência. 10 minutos antes, até o pessoal entender. Porque se você fizer isso com muita recorrência, te dou certeza que na quarta reunião, quando o cara te ver, ele já vai sozinho. Fala, não, já vou antes do Júnior me dar aquela Muito gravata, chamada eu a já vou. atenção. Exatamente, entendeu? O cara já vê você, já vê o anfitrião, ele já pega o caminho da roça já, entendeu? E sobre o que foi passado aqui, daqui a pouco já tem que sair, já tô chegando onde eu tô indo. Muita informação, muito conteúdo, eu acredito assim. Imagina. Você Não, acha? só um tiquinho, até me perdi, inclusive. Uma pessoa fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, eu acho que o pessoal não tem ideia, né? Quem nunca foi presidente, como assume o cargo do tanto de coisa que tem para saber, para fazer, para conduzir. Mas é bacana. Exatamente. É muita coisa para fazer. É por isso que você tem os coordenadores que diluem as atividades, as ações. Você precisa contar com eles, eles precisam executar realmente a atividade deles e tal, conforme é esperado, né? Mas a responsabilidade é muito grande, porque é a sua visibilidade que está lá em jogo. Então, leva muito a sério mesmo.
E eu falo, quando eu fui vice-presidente a primeira vez, quando eu fui presidente a primeira vez, a minha visibilidade cresceu muito, muito, mas eu fiz certinho. Eu peguei uma equipe. Quando eu entrei para ser vice-presidente, eu peguei uma equipe com 45 membros. Do último mês ele foi praticamente para 35 e logo em Eita, seguida ele já caiu para 25, né? eita. Mas por quê? Porque era uma palhaçada. E aí eu entrei para colocar a metodologia e a gente foi tirando os que não queriam. Foi basicamente como se fosse um relançamento da equipe. Quem não queria, quem queria fazer palhaçada, a gente tirou. Ou motivou a sair, né? Então, só que eu peguei, aí a equipe saiu no final ali, na minha gestão, estava com 21 membros, a gente entregou com 31. Então, além das trocas, nós crescemos 10 membros no período de 6 meses. Tá? Então, E o eu saí de importante, 21, cresceu cresceu, da de forma 21 para correta. Não, e 31. da forma correta, né? Exatamente. E a gente fez 6 milhões de reais em 6 meses. Então, uma equipe com Que 21 máximo. membros chegou a 31 e fechamos 1 milhão por mês. Então, assim, o que aconteceu com a minha visibilidade? Dali eu fui para ser diretor, aí eu passei a ser conhecido. Isso aumentou muito a minha visibilidade, tanto que até hoje eu sou muito respeitado dentro da minha equipe, independente se eu sou vice-presidente, se já fui reconhecimento, não importa. Por quê? Porque eu mostrei serviço, e é isso que vocês precisam mostrar serviço. Vocês precisam ter sucesso. A equipe precisa ter sucesso para vocês terem sucesso. Tá? Maravilha. Obrigada pelos Ah, esclarecimentos e pelos ensinamentos. Preciso sair agora. Boa noite a todos, gente. boa Boa noite, Camila. noite. Tchau, tchau. Baiocco, Gente, esse semáforo eu sei que a gente tem acesso. Os outros são só de acesso para o presidente e para a liderança? o trio de liderança, o trio de liderança e o diretor consultor terão acesso. Os membros não têm, os membros do U não têm acesso, tá? Não impede de vocês divulgarem se for necessário, ou se vocês quiserem. Mas são ferramentas pontuais. Por exemplo, quem usa muito este relatório de alerta é o Performance. O Performance usa esse relatório para pegar o pessoal que está precisando de acompanhamento. Ele usa esse e esse. E o Traffic Lights. O trio de liderança, além do alerta, ele usa esse. Então, você tem os usos esporádicos ali, um de um lado para o outro. Muito difícil um membro querer ver isso aqui, tá? Ele não quer. Ele não liga. Ele quer fechar negócio. Ele quer fazer reunião de um a um, ele quer receber referência. A liderança que se preocupa com isso, porque é a liderança que vai propor as melhorias e o caminho que segue, tá bom? Fala, Cris. Uma boa prática que eu fiz, quer dizer, acredito que seja boa prática, né? Quando era VP, foi me reunir com a performance, com a afiliação para discutir esses relatórios de performance que eu falo assim, o cara tá na terceiro relatório, vai pedir música. Vamos já encaminhar uma cartinha para ele, fazer um probatório, procurar entender primeiro, sempre estender a mão, né? A preocupação sempre foi estender a mão antes de medidas que convidassem ele a retornar para a associação comercial ou qualquer outra coisa. E eu fiz um curso contigo em 2021, não foi? Ou começo de Uhum. 2022. Eu acho que foi por aí, né? Foi, Foi logo no foi. começo, no meu começo no BNI. E isso me Foi ajudou logo, muito. era do seu lançamento, era o lançamento de vocês aí. Exatamente. E aí o que eu tenho a dizer para vocês, presidentes, a visibilidade que o presidente tem, ela é um canhão de luz. Vamos dizer assim que 70% da reunião, quem está com o microfone na mão é o presidente. E aí o Kleber, uma vez eu estava discutindo com o meu diretor aqui, e ele falou assim, cara, mas tu nunca errou, eu estava criticando alguma coisa, ele falou, tu nunca errou. Eu falei, cara, eu presidi acho que umas 30 reuniões. De todas essas reuniões eu acertei 100% uma, todas as outras eu errei, mas eu estudei o suficiente para quando acontecesse uma situação, ser flexível o suficiente, entender o que está acontecendo, entende? Porque quando eu saí da presidência, até hoje, a galera respeita muito ter sido o primeiro presidente, os resultados que eu dei. Então, isso é. Vocês estão aceitando um desafio que é um espetáculo. Sim, muito bem, Cris. É um belo desafio, mas é muito bom, mas muito bom.
Rodrigo? Baioco, primeiro, obrigado aí por esse tempo seu. Eu sei que você está resolvendo pepino aí e Ah, não é ó, fácil. E eu sei, hoje, e eu Murphy sei, pegou. e eu sei que esse pepino seu ali, ele é enjoado, porque eu sou do mercado financeiro, eu sei do que você está falando aí. Amanhã o bicho vai pegar para o seu lado aí com esse cliente. Vai lá. Mas eu queria passar também uma boa prática que a gente fez aqui no Flamboyant, e queria até dar o mérito para Raquel, que é a nossa performance aqui, ela que teve essa ideia. Você passou agora há pouco um slide fazendo um resumão de como que a equipe chega no verde, dando ali os parâmetros mínimos, né? Este slide, exatamente este. O que que a Raquel fez na performance? Foi muito legal. Ela desenhou isso aí para os membros. Como é que você chega no verde? Porque às vezes não está muito claro, principalmente por um membro que chega, poxa, como é que eu fico no verde, esse tal de verde aí? Aí ele sai estudando, ele faz 40 UEGs nas semanas, 250 um a um, não dá referência, enfim, ele foge total, ele acha que é uma corrida de 100 metros, e a Raquel desenhou isso daí para cada um dos membros. Ó, fulano, você precisa fazer mais um EG essa semana, você precisa dar mais 2 referências essa semana, tentando impulsionar a turma para ficar ali no verde, e deu um resultado no primeiro mês. A gente sobe, é uma equipe que está em reformação, na verdade, mas a gente sobe ali de 4 pessoas no verde para 15 pessoas no verde, de um mês para o outro. Então, foi uma boa prática que eu acho que vale a pena. Então, quando você colocou esse slide aqui, eu até tomei a liberdade de fazer um print dele e mandar para a Uhum. Raquel. Raquel, esses são os nossos números mínimos para a equipe ficar no verde. Porque eu estava como VP, estou assumindo o DC agora e ela está assumindo como VP. Então, te agradeço por isso e queria deixar esse relato aí. Legal, legal. Isso é importante porque nenhum membro que não seja o que já participou do trio de liderança tem conhecimento de que uma equipe também tem cor, né? Também tem um traffic lights, né? E aí muitas vezes eles não entendem por que que a gente está seguindo para aquele caminho, está seguindo para aquela linha, está propondo aquela atividade, e eles acham que a gente é chato, né? Ah, que chato. Ai, eu ouvi esses dias ali, esses dias agora, né? Ah, um membro falou que a gente está cobrando demais. Eu falei, rapaz, você quer saber o que é ser cobrado? Porque quem está cobrando a equipe sou eu, né? E eu só estou falando o seguinte, gente, a nossa meta é essa. Vocês querem fazer isso? Vamos fechar 250 mil por mês, 300 mil por mês a equipe? Ó, isso aqui é a nossa meta. Estão fazendo isso, não estão fazendo. Eu falei, eu não estou nem cobrando. E aí, obviamente, que aí a gente tem eu tenho os meus informantes, né, dentro da equipe, isso é muito importante, eles vêm trazendo e a gente vai abordando na reunião para poder ajustar esse entendimento, que não é cobrança, a gente não está cobrando, isso aqui é uma proposição, essa proposição vai levar ao melhor resultado daqui, então todo mundo vai receber assim, vai ganhar tanto, e não sei o que, então a gente vai balizando e levando a equipe. E como tem sempre gente nova entrando, é uma constante repetição. Bem, é uma grande repetição, né? Fala, Paulo Célio. A Bruna, aqui do Cerrado, também faz excepcionalmente isso que o Rodrigo falou. E aí, uma coisa que eu também quero compartilhar é que a gente percebeu que não basta só fazer toda essa análise, né, da performance. Você tem que acompanhar o membro, porque ele acha que ele está amarelo hoje, amanhã ele está verde, está tudo ok. Aí, quando ele vai renovar, ele renova. E se ele não tiver a constância e uma média no verde, depois, probatório, esse trem é balela, porque o cara que está tão cansado no final do primeiro ano, ele tem que fazer um esforço muito grande para atingir uma média e mostrar que ele está. Ele tem que ter, sabe, a pessoa tem que estar bem envolvida mesmo com a metodologia para a pessoa querer se dispor a fazer uma energia muito alta para poder voltar. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem não sei se você viu que agora tem a mudança da mentoria, né, com a Vanessa, no processo da mentoria. Última mentoria, a gente colocou a Bruna. Por quê? Porque a Bruna é aquela mentoria 8. O que ela faz na mentoria 8? Exatamente isso, a consciência de que se ele performar
tranquilamente, e aí depois que ele sai da mentoria, ele cai na mão da performance, né? Mentoria para novos membros, performance para uhum. antigos membros, ou para membros já atuais. Após 3 meses. Isso, e aí a partir daí ele cai na mão da Bruna, que é a nossa performance, que faz assim brilhantemente bem. Ela justamente faz todo o acompanhamento. Então acaba que se torna um pouco mais fácil do membro não achar, igual você falou, que é muita coisa, né? Porque se juntar vira muita coisa mesmo. Se deixar, o membro tem que fazer 15 de 1 a 1. Entendeu? Exato. E aí eu falo pro cara, cara, faz 15 semanas que você não faz reunião de 1 a 1. É claro que vai precisar fazer 15 reuniões de 1 a 1. Se você tivesse feito uma reunião de 1 a 1 por semana, você não teria deixado acumular. E aí, é por isso que quando a gente vai propor melhoras na performance do membro, precisa ser proposto, né, degraus, né? Tem que subir um pouquinho, depois subir um pouquinho, e é por isso que quando eu bato o olho no Traffic Light de um membro, e eu estou vendo que ele está chegando perto da renovação dele, eu alerto a performance, e eu viro e falo, ainda dá tempo, é porque ele dá tempo de crescer e de pegar o ritmo, ou às vezes eu falo, nem adianta, ele não vai conseguir renovar, vamos pelo lado do presidente, e aí agora alguns ficam, né, assim, abismados com o que eu falo, né? Eu já preparo a substituição daquele membro. Então, eu sei que a Paulicelli não tem como renovar, porque ela está com 35 pontos, e ela tem mais um mês para performar antes do último mês dela, e ela não vai sair de 35 para 70, porque se ela sair de 35 para 70, tem alguma coisa errada. Eu vou Baioco, deixar, eu vou deixar aquela equipe, só um minutinho, eu vou deixar aquela equipe sem um membro daquela especialidade? Esse é um ponto que vocês precisam pensar para levar para a equipe de vocês. Porque é péssimo vocês saberem que aquele membro não vai poder renovar e vocês já não se movimentarem para ter um substituto para aquela especialidade que vai vagar. Lembra? Ela vai vagar. Então vocês já precisam se preparar para aquela especialidade que vai vagar. Pô, o cara está há 9 meses em vermelho, 10 meses em vermelho. Não há milagre para fazer aquele cara se transformar em um verde e renovar. Ele não vai ficar. Fala, Rodrigo. é verdade. Isso é muito importante, né? A gente usa uma brincadeira no mercado financeiro que é o seguinte: essa história do tempo, né? O fato da gente juntar 9 mulheres grávidas de um mês em uma sala não quer dizer que você vai ter uma Não, mulher dando à luz porque juntou 9 meses de gravidez ali. Coisa exatamente. tem um tempo de maturação. Então, essa dica que você acabou de dar aí, a gente vai usar no nosso grupo, porque a gente tem algumas pessoas nessa situação, estão próximas da renovação, não vão conseguir, não vão conseguir. Então, e a gente não estava ligado nisso. Eu te agradeço até por isso daí, viu? É assim, ó. Parece que a gente vai ser mal fazendo isso. Mas você, como presidente, o seu foco é a equipe. E aí aquela pessoa não vai renovar porque ela não contribuiu. E ela não contribuiu com a equipe, então ela não ajudou a equipe. Ela só dificultou a vida da equipe, porque ela prejudicou os números da equipe. O quão mais eu preciso falar para vocês não terem dó? A pessoa fala, ai, nossa, mas ele é legal. Ele é um cara legal. Mas ele não contribuiu. Gosto muito dele, mas não contribuiu. Eu tenho clientes, são meus clientes até hoje, que eu virei para eles e falei, cara, desculpa, você não vai poder renovar, tá? Ó, daqui a 2 semanas eu estou chamando um dia do convidado focado, porque eu já estou selecionando um outro empresário para substituir sua vaga. Teve membro que veio me chamar. Fala, Baioco, você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso. Tá garantido. A Paulicelli, vamos usar a Paulicelli aqui, ó. A Paulicelli vai ficar até o final do contrato dela. Isso estou garantindo. Mas no dia seguinte, eu já tenho uma pessoa. Eu não vou colocar ninguém na equipe antes da Paulicelli sair. Mas assim que ela sair, eu já tenho outra pessoa. Isso aconteceu agora aqui, na minha equipe. Deu um bafafá, gente. Juro pra você, eu tive que na reunião, quase que pegar uma cadeira depois da Saiu reunião, escoltado da reunião. colocar a cadeira no meio da equipe e falar, gente, o que está acontecendo? Deixa eu explicar para vocês a realidade. Pá!
O cara passou vermelho com 30 e 35 pontos. Era um cara que todo mundo gostava, era um cara gente fina. 30 e 35 pontos. Aí, eu tinha um membro muito bom numa outra equipe, que aqui a gente acabou fechando uma equipe, esse membro era muito bom dessa equipe. Falei, eu não vou perder esse cara para outra equipe, não. Eu já deixei ele engatilhado, já deixei tudo pronto para ele assumir antes que o cara, assim que o cara saísse. Aí, na última reunião, na última semana, nas últimas semanas, foi agora, esse mês, na primeira semana do mês, a afiliação abordou ele e falou, olha, cara, a gente deu tempo para você, mas você finalizou o seu último mês em 50 pontos. Ficou 30, 35, 30, 35, 45, 30, 45, 45. No último mês você fechou 50 pontos. Você entrou setembro com 50 pontos. Este mês você não renova. A gente não vai renovar você. Fez um bafafá. Abriu um grupo em paralelo com os membros. Falou um bando de abobrinha. Só que aí, lembra que eu falei que eu tenho informante? Os caras contaram pra gente. A gente chamou o membro e falou pra ele, falei, cara, é o seguinte, você tem até o final do mês garantido no seu contrato. A sua não renovação não é uma expulsão da equipe. Mas se você não desfazer o que você fez agora, neste momento, você está neste momento desligado. E ele Ética, foi, né? des- Cai e ele na foi ética. desligado, ele foi desligado do código de ética. Aí ele foi expulso. Mas não porque ele não ia ser renovado. Ele não ia ser renovado. Aí o que aconteceu? A rampa do outro membro que eu estava esperando já entrou. Eu nem precisei esperar o final de setembro. Eu já chamei ele e falei, ó, então, deu ruim para cá, mas deu bom para você. Porque vagou a cadeira. Ele entrou um pouco antes. Odeio o cara que saiu? Não. Adoro ele, gosto muito dele. Um cara super gente fina, um cara super tranquilo. Mas eu tenho que proteger a equipe. Eu, presidente, protejo a equipe. Eu protejo a minha equipe. Você, presidente, protege a sua equipe. Beleza? Pessoal, mais algum ponto? Mais alguma informação que vocês gostariam? Não? Baioco, foi muito bom aí. Muita informação legal. Eu Que sou o bom. presidente lá do Flamboyant, Rodrigo, como vice-presidente, agora está assumindo DC. A Raquel, parceirona nossa também, está assumindo a vice-presidência. O trio está bem alinhado, junto com a Bruna também, que fica na parte de ST. Muita informação que a gente vai ter que trocar essa semana. E antes dessa reunião, inclusive amanhã, provavelmente, a gente vai estar trocando informação para estar passando para alguns membros, algumas coisas assim, alinhando. Obrigado aí por várias informações boas. Que é isso, cara. Eu que agradeço mesmo. Ó, para vocês finalizarem, eu acabei de ver que essa imagem está desatualizada. Vocês vão lá no seu Beni Connect. Tem que atualizar essa tela. Eu esqueci de atualizar essa coisa. Vai lá no seu Beni Connect. Lá no Unidade de Educação. E você vai procurar o item que é... Vou pegar aqui, ó. Tô abrindo agora aqui, ó. Treinamentos avançados. Isso, treinamentos avançados, entre parênteses, né? Equipe de liderança. Vou pegar aqui certinho. Acho que ele é três unidades de educação. Aqui, ó. Quatro. Não, aqui, ó. Demais treinamentos com o instrutor. Aí, entre parênteses, EL/avançados ou testemunho, tá? E aí, vocês vão colocar 3 pontos. E só hoje, vocês somaram 12 unidades de educação. Tá bom? Então, continua os 3 unidades aqui, ó. 3, continua o 3 aqui, mas este item aqui, treinamento de equipe de liderança, na verdade chama demais treinamentos com o instrutor, entre parênteses, EL/avançados ou testemunho. Para lembrar, vocês vão lançar 3 em testemunho. Fica mais fácil de lembrar assim, né? Tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês, tá? Amanhã eu também tenho uma agenda. Essa agenda é para
Eu acho que é. O Jair está aqui, ó. Já está aqui, ó. Amanhã é anfitriões, né? Então eu vou conversar com os anfitriões de vocês para a gente deixar a reunião de vocês, ó, belezinha, tá bom? Pessoal, boa noite, bom descanso a todos. Obrigado novamente. Finalizamos Boa noite. no Obrigado, nosso horário. Baioco. Boa noite, Forte Baioco. abraço a Obrigada. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Fernando. Obrigadão, hein? Valeu, boa Abraço, noite. Boa cara, valeu. noite. Tchau, boa tchau. semana.